Hi guys, how are you doing? Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre Brain Learning e é um trabalho apresentado pela Alicia, eu, Maria Eduarda e Vitória Emanuele. Nesse primeiro momento, eu vou dar uma introdução sobre o conteúdo que nós lemos no artigo Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esse artigo ele foi organizado pela Lilian, o Aldolfo Neto e o Fernando de Mello. E ele tem como intuito apresentar o conceito da educação híbrida como uma resposta às transformações sociais e tecnológicas existentes hoje na nossa sociedade. Os autores partem da ideia de que a educação sempre foi híbrida, pois sempre combinou tempos, espaços e metodologias diferentes. Contudo, com a mobilidade digital e as conectividades existentes hoje, essa mistura tornou-se ainda mais evidente, dinâmica e complexa, configurando um ecossistema de aprendizagem aberto, criativo e flexível. Sobre o ensino híbrido, o texto introdutório, escrito por José Norman, ele fala um pouco sobre o ensino híbrido refletir a própria condição humana e social, uma sociedade que é imperfeita, contraditória e que está em constante mudança, onde todos aprendem e ensinam de formas diferentes, em contextos formais e informais, sozinhos ou com colegas, presenciais ou online. E isso se dá por mudanças naturais da sociedade e também as suas formas de consumo e prioridades atualmente. Então, um bom projeto pedagógico prevê o equilíbrio entre tempo de aprendizagem pessoal e colaborativa. Aprendemos com os demais e aprendemos sozinhos. Aqui nesse tópico é abordado a educação horizontal, né? Que atualmente a gente sabe que hoje em dia foi quebrado o paradigma de que o professor é o único detentor de todo o conhecimento, a única pessoa que sabe tudo, a gente só aprende se tiver o professor ali na frente. Mas agora é possível a educação de forma horizontal, que nós, professores, podemos aprender com os alunos podem aprender conosco a essa interação, essa colaboração e que sequências didáticas mais personalizadas, né, é possível que o professor, né, faça um plano de aula, um planejamento mais personalizado de acordo com a necessidade do aluno, com o estilo de cada turma, professor como gestor e orientador de caminhos coletivos e individuais. Com a educação horizontal, né, com o novo modelo de educação, a gente pode, o professor ele surge apenas como uma ponte. Ele não vai ser a única fonte de todo saber, de todo conhecimento. Ele funciona como uma ponte para auxiliar o aluno e orientador de caminhos coletivos e individuais, né? Que o aluno ele passa a pensar mais, a produzir mais. A tecnologia que integra todos os espaços e tempos, né? Atualmente estamos em uma era digital, né? Uma era mais tecnológica, né? E de acordo com o texto, a tecnologia, ela ajuda assim, né, em todos os espaços e tempos. Né? O aluno ele é capaz de conectar o estudante em qualquer lugar, né? Ele pode fazer acesso a algum conteúdo de qualquer lugar, né, com o uso da tecnologia, seja pelo celular, seja pelo computador. E o aluno como produtor de informação e coautor. Aqui ele surge como protagonista, né? Um protagonista da história, né? Na educação aqui nesse caso. Produtor de informação porque ele é capaz de produzir, né? E coautor porque ele pode interagir com seus colegas, né? De uma forma significativa, de uma forma crítica, né? Que é que o aluno ele não fica apenas como um receptor, mas ele pode produzir de forma crítica, de uma forma mais autônoma. Então, aqui eu trouxe a citação, né, de Christensen, Horn e Staker, de 2013, tirada lá na página 35.
que eles falam. O ensino híbrido é um programa de educação formal, no qual o aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, fora de sua residência. Aqui, né, basicamente seria outra forma de definição do ensino híbrido, que basicamente é uma forma de aprender misturando, né, tanto o ensino presencial quanto o ensino online, e o aluno ele tem, de certa forma, uma liberdade para decidir como ele, de que forma ele tem interesse em aprender, como ele quer estudar, né, onde ele quer estudar. E aqui o professor ele funciona como uma ponte nesse processo de aprendizagem. E a educação híbrida em modelos disciplinares. Existe atualmente, né, um método da sala de aula invertida, que basicamente é onde os alunos eles estudam em casa, né, enfim, eles estudam antes da aula e na aula basicamente funciona apenas como uma troca de interações, uma troca de saberes, de conhecimentos, né? E o professor ele funciona como um auxiliar ali naquela troca, caso o aluno tenha dúvidas, né? A turma tenha dúvidas sobre determinado assunto, né? Determinado conhecimento lá, aí o professor ele dá esse auxílio. E é importante que os projetos estejam ligados à vida dos alunos, né? É importante que o professor ele trabalhe também o contexto de cada aluno, de cada turma, enfim, para que os alunos também tenham esse auxílio, né? Seja mais fácil a compreensão dos assuntos. A tecnologia e seu uso em diferentes contextos, né? A tecnologia, né? A tecnologia, a internet, ela facilita muito o processo de aprendizagem, tanto é que, como mencionei, né? O aluno ele é capaz de, com o celular, por exemplo, ele é capaz de aprender de qualquer lugar sobre qualquer assunto, né? Basta pesquisar na internet e seu uso em diferentes contextos, né? O professor ele pode utilizar na sala de aula, né, como um recurso pedagógico. Atualmente não, né, porque a gente tem essa proibição do uso do celular, mas o aluno ele continua podendo usar o celular em casa mesmo como um complemento e o papel do professor como curador e orientador. O professor ele funciona, né, como um guia dos alunos, né? E orientador porque ele continua auxiliando os alunos, tanto no estímulo, tanto nos reforços, tanto positivos, né? Para auxiliar o aluno e continuar, né? No suporte educacional. E voltando, né, ao ensino híbrido aqui, né, outro trecho que eu trouxe aqui da página 20. Estruturalmente, a escola atual não difere daquela no início do século passado. No entanto, os estudantes de hoje não aprendem da mesma forma que os do século anterior. Muito importante aqui essa citação aqui, né, porque afirma, né? A escola atual não difere daquela do início do século passado. Estruturalmente, né, quando a gente fala da estrutura, da organização, por exemplo, a escola ela continua sendo composta por salas, por assim, professores, né, com suas respectivas disciplinas, os horários da escola, né, a escola ainda possui essa questão de carga horária, de horários, né, tem aula tal, de tal horário até tal, ainda continue nessa estrutura, porém, os estudantes eles não aprendem da mesma forma que antigamente, né? Porque cada ano, né, o método de ensino dos professores vai mudando, né? Cada professor tem a sua forma de ensino, né? Antigamente a gente tinha muito isso do ensino estruturado, hoje em dia já tem outras formas de ensino, né? Um ensino mais comunicativo, né? Vai depender do método de ensino do professor. E aqui, as formas de aprender, a gente sabe, né, que evoluíram muito, né? Como a gente já tem, né, o próprio
ensino híbrido, né, que o aluno ele pode aprender tanto presencialmente quanto de uma forma online. E aqui a gente já vê, né, que os alunos não aprendem da mesma forma que os do século anterior, né? Que antes a gente pode fazer essa comparação, por exemplo, né? Que antes os alunos só poderiam aprender se fosse na escola, né, sei lá, na biblioteca, né, com suporte. E hoje em dia o celular ele pode fazer essa ajuda, ajudar também o aluno nesse quesito. Então a gente pode dizer, né, que os métodos de ensino, né, eles mudaram, né? Crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, configurando-se como uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento e que, portanto, requer que transformações aconteçam na história. Atualmente a gente tem a integração, né, das tecnologias digitais, que de certa forma é algo ainda novo, né, no âmbito educacional. Então, daí cabe que as instituições de ensino, né, as escolas, elas decidam de que forma elas vão aplicar o uso das tecnologias nos seus projetos pedagógicos. E com essa integração, o aluno ele desenvolve, de certa forma, também a autonomia, né? Porque daí ele passa a ser um participante ativo, ele passa a resolver problemas, ele passa a desenvolver o seu lado crítico mesmo, a sua criticidade. E aqui o professor, ele é quebrado isso de professor como transmissor de conhecimento, né? Ele passa a ser aqui um mediador, né? Ele passa a ser um orientador, nesse caso, orientador de dos estudantes, né? Para que ele estimule uma participação ativa dos estudantes, nesse caso. As tecnologias digitais modificam o ambiente no qual estão inseridas, transformando e criando novas relações entre os envolvidos no processo de aprendizagem, professor, estudantes e conteúdo. Essa junção, né, professor, estudantes e conteúdos, é chamada triângulo interativo. Isso é dado por Cole, Maury e Onrubia, de 2010. Essa, esse conjunto, né, o triângulo interativo, ele é separado, ele é dividido em três relações. A relação professor-tecnologia, que como já está escrito aí, é o professor que faz uso da tecnologia, uso de tecnologia, para melhorar o seu ensino, sua metodologia de ensino. E a tecnologia funciona como um instrumento, né? A relação aluno-tecnologia, que é quando o aluno, seja de uma forma individual ou em grupo, né, com outros estudantes, ele faz o uso da tecnologia e aqui ocorre um processo de ação, reflexão e ação. E aqui, esse processo, né, ação, reflexão e ação, é quando o aluno ele produz, ele pensa sobre o seu resultado e depois ele refaz, ele produz novamente, só que de uma forma melhorada, né? E a relação professor-aluno-tecnologia, ou professor-aluno-tecnologia é quando ambos, né, tanto o professor quanto o aluno, eles fazem uso da tecnologia, só que aqui o professor, né, não fica só como aquele detentor, aquele ser com todo o conhecimento, né? Ele funciona como um mediador aqui no processo, junto com o aluno, né, de uma forma ele trabalha de uma forma colaborativa, na verdade, e nesse caso, como colaborador, né, para auxiliar no processo de aprendizagem, né, em que há também a questão da educação horizontal. Tanto o professor aprende com o aluno, quanto o aluno aprende com o professor, e aí fica o processo de aprendizagem de uma forma muito mais colaborativa, mais crítica, um projeto de personalização que realmente atenda aos estudantes requer que eles, junto com o professor, possam delinear seu processo de aprendizagem, selecionando recursos que mais se aproximam de sua maneira de aprender.
Aspectos como o ritmo, o tempo e o lugar e o modo como aprendem são relevantes quando se reflete sobre a personalização do ensino. Aqui, a personalização do ensino nada mais é do que adaptação, né? Uma forma de adaptar o ensino de acordo com as necessidades do aluno, né? Que, como a gente está falando sobre ensino híbrido, tanto a tecnologia, né, funciona como um elemento, um instrumento para auxiliar, né, o aluno no processo de aprendizagem, né, na parte dos estudos, como o ensino híbrido, né, que tem a parte o estudo online, né, que é capaz de ajudar o aluno para suprir necessidades ou preencher lacunas que a presença do professor aí, a presença do professor, né, na sala de aula deixe em aberto, né? E o ensino híbrido faz contribui, né, nesse processo de ensino, nesse processo de estudo do aluno, né? E o professor, como já foi mencionado, né, ele funciona como um colaborador, né, no processo de aprendizagem do aluno. Bom, podemos perceber que estruturalmente a escola atual ela não se difere muito daquela do início do século passado. E sabemos também que os estudantes de hoje em dia estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais. O texto ele vai nos trazer diferentes possibilidades de trabalhos educacionais e que sejam feitos de modo criativo e crítico, e que busque principalmente desenvolver a autonomia e a reflexão do aluno, né, do estudante. Sabemos da importância do uso dessas tecnologias digitais no ensino, mas ainda também sabemos que existem muitos desafios que são enfrentados hoje em dia por muitos educadores. A expressão ensino híbrido, ela está enraizada em uma ideia de que não existe uma única forma de aprender. Só que há muitas definições para o ensino híbrido, e todas elas se apresentam de uma forma geral, de uma convergência de dois modelos de aprendizagem, onde o primeiro é o modelo presencial e o segundo o modelo online, em que os dois se tornam gradativamente complementares. O currículo do modelo híbrido, ele é mais flexível, ele não tem tantos horários rígidos e ele é uma metodologia mais ativa. Dessa forma, a aprendizagem, ela vai se desenvolver por meio de práticas, atividades e também de jogos. O texto, então, ele vai nos trazer modelos que podem ser aplicados nas instituições para que a gente se utilize desse ensino híbrido. E os dois modelos e esses modelos se dividem em dois tipos. E esses dois são chamados sustentados e disruptivos. Os sustentados são aqueles modelos que possuem características do ensino tradicional e são juntados com uma nova prática, que no caso seria o online. E dessa forma, eles podem ser aplicados com mais facilidade. Já os disruptivos, eles já são aqueles modelos que tendem a romper com esse método tradicional. Eles permitem que os alunos avancem no conteúdo em seu próprio ritmo, além de oferecerem uma grande capacidade de personalização. Vamos ver então quais são esses modelos? Os modelos sustentados, eles se dividem em três: a sala de aula invertida, o laboratório rotacional e a rotação por estações. Já os disruptivos se dividem em quatro: a rotação individual, o modelo flex, o modelo à la carte e o modelo virtual enriquecido. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Como primeiro modelo, temos a sala de aula invertida. Neste modelo, os estudos, ou seja, o conteúdo em si, né, eles ocorrerão antes dos alunos estarem presentes em sala de aula. Já as atividades sobre o conteúdo vai ser feitas em sala, ou seja, diferente do método tradicional que ocorre aqui no Brasil. Os estudantes primeiro estudam o conteúdo em casa, depois, em sala de aula, é o momento que eles vão tirar suas dúvidas. Então, os alunos, primeiro, eles terão contato com o conteúdo para depois, quando eles chegarem em sala, eles vão tirar as suas dúvidas e discutirem as suas ideias.
Diversos estudos têm mostrado que os estudantes, eles tendem a construir as suas visões de mundo e começar a pensar criticamente quando eles ativam, primeiramente, os seus conhecimentos prévios e depois eles os integram a novas informações. Quando eles exploram um domínio primeiro e depois eles têm contato com uma nova forma clássica de instrução, como a tradicional, por exemplo, o aprendizado deles se torna muito mais eficiente, uma vez que eles não vão buscar primeiro a resposta, mas sim pensar nela. Eles não vão direto para saber qual é a resposta, né? Eles primeiro pensam qual resposta dá para essa questão. Então, um dos benefícios é isso, o protagonismo do aluno. Os alunos, eles se tornam muito mais responsáveis pelo seu próprio aprendizado. Outro benefício também desse método é a otimização de tempo. O tempo em sala de aula agora vai ser muito mais proveitoso, porque o professor ele vai ter mais tempo agora para interagir com os seus alunos e entender as suas dificuldades. E assim, ele vai poder oferecer um suporte mais personalizado para cada aluno, né? Uma vez que os alunos agora em sala já têm um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, eles têm mais tempo de discutir sobre o assunto e também o professor tirar possíveis dúvidas dos alunos. Então, é algo bem mais personalizado. Como pontos negativos, podemos dizer aqui a necessidade, por exemplo, que o aluno tem em casa para acessar a internet para ter acesso ao conteúdo, né? Mas, assim, se tiverem alunos que não têm contato com a internet, o professor pode pensar em outros motivos, em outras situações, como, por exemplo, oferecer livros para esses alunos, ou se a escola oferecer uma biblioteca, tiver essa infraestrutura de ter uma biblioteca em sua escola, o professor pode oferecer livros para esse aluno e pensar em outros métodos diferentes para com que esse aluno ele possa ter contato com o conteúdo. Um segundo desafio é a questão do engajamento, porque pode ser que ocorra que estudantes não tenham esse contato com o conteúdo, já que é responsabilidade dele, mas pode ter que tenha casos de estudantes que não vá estudar esse conteúdo, né, antes de chegar em sala de aula, o que pode sair totalmente do foco, que é o modelo sala de aula invertida. Então, perde totalmente esse objetivo. Como segundo modelo, temos o laboratório rotacional. Nesse modelo, a turma será dividida em dois grupos, onde a primeira irá realizar alguma atividade guiada e mediada pelo professor em sala de aula, e o segundo grupo irá fazer uma atividade que desenvolva práticas mais autônomas e que usem o recurso digital disponível na instituição, ou seja, os computadores. E aí, o professor precisa de um auxiliar para ajudá-lo nessa dinâmica desse modelo, porque uma turma irá ficar em sala e a outra turma em alguma sala de informática, por exemplo, porque irá precisar de computadores. Porém, se o professor não tiver essa condição, ele pode juntar os dois grupos em uma turma só, o que facilita não precisar, não precisar, né, de um auxiliar que fique com esse outro grupo. Dessa forma, os alunos eles podem utilizar dos celulares e de notebooks, se eles tiverem, ou se não, o professor pode buscar o que a escola fornecer para eles, né? E aí, de um lado da sala fica um grupo e do outro lado o outro grupo. Dessa forma, vai minimizar muito a necessidade, né, desse segundo docente e vai minimizar bastante o tempo, né? E o professor vai poder supervisionar os dois ao mesmo tempo. Como contras, algo negativo, é bom lembrar sempre, né, que essas questões elas vão depender muito da infraestrutura da escola, porque pode ter escolas que não tenham esses recursos tecnológicos a oferecer. Então aí vai depender ou se os estudantes tenham esses recursos tecnológicos ou o professor ver alguma outra forma para que possa, né, inverter essa situação.
mas que ele precise desse recurso tecnológico para poder implementar esse modelo. Rotação por estações. Nesse modelo, ele se usa de uma metodologia ativa, em que os alunos eles vão se mover em pequenos grupos por diferentes estações. Então, durante a aula, cada estação tem uma atividade diferente sobre o mesmo tempo. E aí será dado um tempo determinado para cada atividade, e aí eles vão trocando de estações até passar por todas as estações, todas as atividades. Por exemplo, pode ter estações que têm uma atividade de leitura de texto, uma leitura material, né? Uma resolução de exercícios, realizações de um experimento, e pode ter outras estações que têm uma atividade prática, por exemplo. Tudo isso ele vai facilitar a revisão do conteúdo que está sendo dado em sala de aula. É ideal também que, ao mesmo tempo, uma das estações, pelo menos, faça algum tipo de uso de tecnologias, como quizzes e jogos educativos. O objetivo, então, dessa aula vai ser trazer mais dinâmica para o assunto e fazer com que esses alunos eles sejam protagonistas de seus aprendizados e não apenas estudantes passivos, que é uma das vantagens desse modelo, que é fazer com que o estudante ele participe de uma forma mais ativa na atividade, trazendo assim mais autonomia para este estudante. Além também de que esse modelo ele traz uma inclusão, porque ele atende diferentes estilos de aprendizagem e pode se adaptar a certas dificuldades que os alunos tenham também. Já que o professor percebe o tipo de dificuldade que cada aluno tenha, ele coloca uma atividade que seja específico para esse grupo de alunos, mas também que ele possa também participar de outros tipos de atividade, e assim o professor vai nivelando aos poucos o nível de dificuldade desse aluno. E esse aluno também vai crescendo aos poucos o seu nível de maturidade sobre aquele assunto, né? Vai tirando suas dúvidas e, ao mesmo tempo, ele vai amadurecendo, né, o seu pensamento naquele conteúdo. Também alunos, por exemplo, que tenham dificuldades ou tenham um certo tipo de aprendizagem, um estilo de aprendizagem, um ritmo próprio seu. E aí o professor vai adaptando esses tipos de atividades em cada estações. Entramos agora nos modelos disruptivos, e o primeiro seria a rotação individual. Nesse modelo, um pouco diferente da rotação por estação, cada aluno vai seguir um roteiro de aprendizagem personalizado e individualizado. Então, como vai funcionar? O professor ele precisa primeiro fazer uma avaliação diagnóstica do seu aluno para identificar as suas necessidades. Com essa avaliação, ele vai poder incluir nessas atividades as principais dificuldades desse aluno, fazendo assim com que ele se concentre melhor nesses pontos e avance aos poucos de acordo com o seu ritmo, de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Além também de que uma parte dessa atividade vai ocorrer na sala de aula e a outra parte no online. Então, com esse roteiro de atividades em mãos, específico para cada aluno, ele vai sendo cumprido durante a rotina escolar do estudante. A diferença da rotação individual para os outros modelos de rotação é que os estudantes eles não passam necessariamente por todas essas modalidades, por todas essas estações propostas, porque a agenda diária ela é individual e customizada de acordo com as necessidades de cada aluno. Então, o tempo de rotação por cada estação ela é livre. E em alguns casos pode até acontecer de não ocorrer essas estações. Então, o ideal seria que os estudantes eles pudessem aprender em seu próprio ritmo, né? Não deveriam depender dessa memorização, mas sim eles deveriam aplicar o que aprenderam em situações reais. Então, em algumas escolas, quando os alunos chegam em sala, eles simplesmente pegam os seus computadores, né? O seu livro, enfim, eles acessam esse seu plano de estudo personalizado e vão começar a trabalhar em seus objetivos. E ao término desses trabalhos, eles seguem para as demais propostas do dia, que vai ter na sala. Então, quando eles seguem esse plano e atingem esses objetivos, eles indicam quando estão prontos para serem avaliados. Então, é após esses exercícios que o professor vem para avaliá-los.
No modelo Flex, as aulas aqui são realizadas de forma 100% online, com acesso aos materiais que vão de textos até fóruns. As aulas são ao vivo ou gravadas, e esses alunos eles podem acessar a qualquer hora e a qualquer lugar. Somente aquelas aulas que são práticas, né, que precisam ser realizadas de forma presencialmente nos laboratórios da instituição de ensino, claro, com a supervisão do professor, que vai ficar ali à disposição para esclarecer as possíveis dúvidas desses alunos. Esse estilo de metodologia ela é bem flexível e personalizado pelo próprio aluno, onde ele vai poder adaptar o curso de acordo com o seu ritmo, de acordo com o seu modo de aprendizagem e no que mais se adequa às suas necessidades. Eu coloquei aqui uns pontos do ensino tradicional versus o EAD e versus o Flex. Qual a diferença desses três? O ensino tradicional, que é o padrão do ensino brasileiro, ou seja, o estudante ele vai para casa, assiste às aulas diariamente na escola, no período seja da manhã, da tarde, à noite, ou até mesmo pode ser integralmente. As avaliações, elas são presenciais, e também há algumas exceções, por exemplo, desse ensino tradicional se usar da online, mas apenas 40% do conteúdo que pode ser ministrado dessa forma online, segundo o MEC. Já o modelo EAD, as aulas são as aulas presenciais que têm um limite de 30%, ou seja, ao contrário do ensino tradicional. O ensino tradicional, as aulas são presenciais e no modelo EAD, as aulas são online. Mas é possível, sim, de serem presenciais, mas que apenas atinjam 30% das aulas presenciais, segundo o MEC também. Os alunos, então, aqui no EAD, eles têm grande parte da sua formação por meio das aulas online, e é importante dizer também que há alguns cursos que são proibidos de serem na modalidade EAD ou Flex aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem o direito, a medicina e a psicologia, que só podem ser presenciais por conta de decisões de órgãos fiscalizadores. O modelo Flex, então, surge aí exatamente para ser esse meio termo entre esses modelos de ensino, sendo possível obter as práticas laboratoriais e as aulas online, onde a presença do aluno na instituição é obrigatória apenas nesses momentos de avaliação ou aquela carga horária que foi previamente determinada, que seria presencial. Então, como vantagem, a gente tem a disponibilidade bem flexível, né, para acessar esses conteúdos, uma vez que ele é online, e o aluno ele pode acessar desde desde de casa, se ele estiver, até a escola, enfim, o lugar que ele queira estar, ele pode acessar esse conteúdo e o horário que ele quiser também. Então, dessa forma, se ele quiser estar trabalhando e ao mesmo tempo querer fazer uma faculdade ou estudar, ele pode. Esse ensino flex é mais utilizado em faculdades. Então, quando o aluno que trabalha e estuda, ele consegue conciliar a sua rotina ali, o seu tempo, bem melhor, né? E vamos agora com o modelo à la carte. Esse modelo à la carte, ele vai ser um tipo de ensino híbrido em que os estudantes eles vão cursar as disciplinas tradicionais em sala de aula. Pois é, essa parte online vai estar inserida nesses cursos que são chamados suplementares. Esses cursos suplementares, eles vão ser de uma forma customizada que os alunos podem escolher, vão ser matérias optativas ou eletivas, que são oferecidas de forma totalmente online pela instituição. Então, esse conteúdo, ele pode vir de diferentes formas, como artigo, blogs, tutoriais, em formatos de vídeo, enfim, tudo isso para auxiliar e ajudar os estudantes a se motivarem e se aproximarem e se aprofundarem no tema que está sendo estudado. Então, essa parte online, ela pode ser, ela pode ocorrer na escola, que é bom para aqueles estudantes que não têm acesso à internet fora de aula, fora da sala de aula, né, da instituição. Elas podem ocorrerem também em casa ou em outros locais. Enfim, o estudante, ele vai ser responsável, então, pela essa organização de seus estudos, já que vai ser
essa parte online, né, dos cursos, eles vão ter que organizar esses seus estudos de forma que atinja esses objetivos gerais, e a principal vantagem dessa personalização é essa capacidade do estudante de customizar essa sua experiência de aprendizado, focando em áreas que seja de seu interesse e pode aumentar então o seu engajamento e a memorização desse conteúdo que ele está aprendendo. E por último, temos o modelo virtual enriquecido. Esse modelo é um pouco oposto do à la carte, anteriormente falado, porque esse curso, ao invés de ser no presencial e um curso online, é o contrário. A aula aqui vai ser totalmente online, só que vai contar com alguns encontros presenciais como forma de suplementação, e que sejam pelo menos uma vez na semana. Então, é um pouco diferente do à la carte. Esse modelo ele é uma alternativa àquelas escolas online em tempo integral, que permite que os alunos concluam a maioria dos cursos online em casa ou fora de aula. Mas aqui eles vão frequentar a escola para tirar dúvidas com o professor, caso necessário. Então, tem esse contato com o professor de forma presencial para esclarecer possíveis dúvidas. Ou seja, os alunos eles vão acessar o conteúdo à distância e os encontros presenciais ficarão para atender às suas dificuldades e realizar as avaliações. Então, no geral, o desempenho desse aluno vai ser acompanhado por tutores especialistas que vão orientar de forma individualizada cada aluno. Então, o professor aqui vai ter a missão de orientar, estimular os estudantes na busca desse seu conhecimento, do seu conhecimento. Com a amostra desses modelos, a gente vai poder refletir que a aprendizagem, ela não precisa acontecer necessariamente de uma forma linear, mas sim em paralelo, de acordo com as necessidades e aspirações de quem está aprendendo. Com tudo isso, segundo o texto, não há uma realidade brasileira, mas várias realidades. É bem isso que está dizendo, né? Porque quando a gente vai olhar para o nosso país, dá para a gente perceber que as escolas, cada escola vive em uma situação diferente. Tem aquelas escolas que são super equipadas, cheias de tecnologias digitais, onde os professores praticamente têm que usar esses recursos o tempo todo. Já tem outras em que a tecnologia ela está presente, mas o seu uso é meio que opcional. Também tem aquelas escolas em que não tem muita estrutura, mas que conta com aqueles professores bem animados que tentam usar o que eles têm de melhor. Mas claro que depende muito da disponibilidade desse professor e até também da questão da gestão da escola. É claro que existem escolas também que simplesmente a tecnologia nem faz parte da sua rotina, nem como ferramenta, nem como ideia. Então, a gente percebe que tantas realidades diferentes que a gente tem no nosso país, né? Então não dá para a gente pensar em apenas um único modelo de ensino híbrido. O ideal é que seja algo sustentado, ou seja, algo que faça sentido dentro da realidade de cada escola. A ideia não é jogar para fora tudo que já existe e fazer uma mudança radical da noite para o dia, não. É mais algo sobre equilibrar, aproveitar o que o presencial tem de melhor e o que o digital pode oferecer. Porque, afinal, mudar uma cultura escolar toda de um país leva tempo e é quase que impossível, né, porque cada realidade tem algo específico, culturas também. Então, o importante para a gente pensar aqui, para concluir, é que cada escola encontre o seu jeito de integrar essas tecnologias, sem perder o que já funciona bem e, ao mesmo tempo, que a gente vá abrindo espaço para o novo, vendo o que se encaixa melhor e o que não funciona. O que sim funciona, ok. O que não funciona, tenta buscar novos métodos, novas formas de incluir a tecnologia também no seu ensino.